Você continua tentando ir embora, mas a única coisa que você sempre leva consigo é justamente aquilo de que está tentando escapar. Você muda de cidade, muda de pessoas, muda hábitos, rotinas, identidades. E ainda assim, no fim de cada fuga, lá está você de novo, inalterado no único lugar que realmente importa. Esperando. Não são as suas circunstâncias que te prendem. É você. E em algum lugar bem fundo, você já sabe disso. Existe uma contradição silenciosa vivendo dentro de você. Você diz que quer paz, mas alimenta o caos. Diz que quer amor, mas o afasta. Diz que quer mudar, mas algo em você resiste com uma crueldade quase deliberada. Não contra o mundo, mas contra si mesmo. Você destrói coisas que poderiam ter te salvado. Não por acidente, não por ignorância, mas por escolha. E a parte mais perturbadora é esta. Muitas vezes você vê isso acontecendo enquanto acontece. Você se observa dizendo a coisa errada, tomando a decisão errada, destruindo algo frágil, e não faz nada para impedir. Ou pior, você se entrega a isso. É aqui que a lógica falha. Porque se você fosse racional, verdadeiramente racional, escolheria o que te beneficia, evitaria a dor, construiria, não destruiria. Mas você não faz isso. E nem o homem do subsolo, de Dostoiévski, fazia. Ele não era ignorante, não era ingênuo. Ele se compreendia com uma clareza assustadora. Via cada contradição, cada fraqueza, cada impulso irracional, e ainda assim, escolhia tudo isso. Não apesar de saber melhor, mas porque sabia melhor. Existe algo em você que resiste a ser reduzido à lógica. Algo que se recusa a ser previsível, otimizado, controlado. Algo que prefere sofrer a se tornar uma máquina que sempre escolhe o que é melhor. Você não quer apenas felicidade. Você quer liberdade. Mesmo que essa liberdade signifique escolher aquilo que te machuca. Mesmo que signifique destruir aquilo que você ama. E é por isso que você não consegue escapar de si mesmo. Porque a prisão não é feita de paredes. Ela é feita das escolhas que você insiste em fazer. Você já sentiu isso antes? Aquele momento em que tudo está indo bem, bem demais. O relacionamento está estável, o futuro parece claro, não há ameaça imediata, nem caos, nem incerteza. E, de repente, algo parece errado. Não porque exista algo errado, mas porque nada está. Você começa a pensar demais. Questiona coisas que não precisavam ser questionadas. Revive conversas. Imagina significados ocultos. Procura fissuras em algo que estava inteiro. E, eventualmente, você as encontra. Ou as cria. Você provoca uma discussão, se afasta, diz algo cortante, desnecessário, algo que altera o clima o suficiente para quebrar a calma frágil. E depois, quando tudo está um pouco pior do que antes, você sente um estranho alívio. Porque agora faz sentido de novo. Agora há tensão, agora há incerteza. Agora há algo para consertar, algo para se preocupar, algo com que lutar. Você não apenas tolera o sofrimento, você se reconhece nele. Este é o segredo que você não gosta de admitir. A felicidade te soa estranha. Não porque você não a queira, mas porque você não confia nela. A paz parece uma ilusão, e você passou tempo demais vivendo em conflito para acreditar em ilusões. Então você sabota o que poderia ter sido real. Troca estabilidade por intensidade, clareza por confusão, amor por controle. Porque controle é mais fácil do que vulnerabilidade. E vulnerabilidade é onde você corre o risco de perder tudo. Mas aqui está a contradição mais profunda. Você não tem medo de perder tudo. Você tem medo de ter algo real e não conseguir destruir. Porque enquanto você pode destruir algo, você continua no controle. O homem do subsolo entendia isso. Ele agia deliberadamente contra o próprio interesse,
Não por ignorância, mas por desafio. Uma rebelião contra a ideia de que poderia ser previsto, melhorado ou consertado. E você faz o mesmo. Fica acordado até tarde mesmo estando exausto. Checa o celular mesmo sabendo que não há nada que queira ver. Volta a memórias que te machucam. Adia o que importa. Se envolve em padrões que já reconheceu como destrutivos. E toda vez, existe uma voz silenciosa na sua mente dizendo: você não deveria fazer isso. Mas outra voz responde: eu sei. E você faz mesmo assim. Não porque você seja fraco, mas porque algo em você se recusa a ser governado apenas pela razão. Você não quer apenas viver uma vida melhor. Você quer sentir que ela é sua, mesmo que isso signifique piorá-la. Esse é o paradoxo. Você se sabota não porque se odeia, mas porque não suporta a ideia de ser controlado, nem mesmo pelo seu próprio desejo de ser feliz. Você quer ser livre. Mas a liberdade, em sua forma mais pura, inclui a liberdade de escolher o sofrimento. E você exerce essa liberdade mais do que percebe. Pense nos momentos que você revive na sua mente, nas conversas que poderia ter conduzido de forma diferente, nas chances que não aproveitou, nas palavras que se arrepende de ter dito. Você não apenas se lembra deles, você volta a eles, de novo e de novo. Você reabre feridas que já estavam começando a cicatrizar. Por quê? Porque a dor confirma algo. Ela confirma que você ainda é você, que ainda é capaz de sentir, de sofrer, de existir de uma forma inegavelmente real. A felicidade pode parecer abstrata, mas a dor é inegável. A dor é prova. E então você se apega a ela. Não de forma consciente, não de forma deliberada, mas de forma persistente. Você se apega justamente às coisas que te ferem. Não porque gosta de sofrer, mas porque o sofrimento parece honesto. Não há ilusão nele. Não há ambiguidade. Apenas existência crua e inegável. Dostoiévski sabia disso porque viveu isso. Ele esteve diante de um pelotão de fuzilamento, acreditando que iria morrer. Experimentou, naqueles momentos finais, uma clareza que a maioria das pessoas jamais alcança. Um confronto com a existência despida de todas as ilusões. E então, no último segundo, foi poupado. Devolvido à vida. Mas não a mesma vida. Porque depois de enxergar a existência com tanta clareza, você não consegue mais fingir. Você começa a ver as contradições em todos os lugares. A forma como as pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Como afirmam buscar felicidade, mas se agarram ao sofrimento. Como evitam a dor enquanto secretamente precisam dela. E você começa a ver isso em si mesmo. Percebe que o seu problema não é não saber o que fazer. O seu problema é que saber não te transforma. Você sabe que deveria seguir em frente. Sabe que deveria deixar ir. Sabe que deveria parar de repetir os mesmos padrões. Mas conhecimento não é transformação. Porque o conflito não é intelectual. Ele é existencial. Ele vive no espaço entre o que você sabe e o que você escolhe. E esse espaço é onde você existe. Você não é suas intenções. Você é suas ações. E suas ações frequentemente contradizem tudo aquilo que você diz querer. É por isso que você se sente preso. Não porque falta direção, mas porque você resiste a ela. Existe uma parte de você que não quer resolução, que não quer fechamento, que não quer paz. Porque resolução significa o fim da luta. E é a luta que dá textura à sua vida. Sem ela, tudo parece plano. Vazio, sem sentido. Então você cria problemas. De forma sutil, silenciosa, indireta. Complica situações que poderiam ser simples. Hesita quando deveria agir. Age quando deveria pausar. Confunde o que poderia ser claro. E então sofre as consequências. E nesse sofrimento, você se sente vivo.
Este é o ciclo cruel. Você é ao mesmo tempo o prisioneiro e o arquiteto da prisão. Você a constrói e depois tenta escapar dela. Mas toda fuga te leva de volta à mesma estrutura. Porque você a construiu com seus próprios padrões. E carrega esses padrões com você. Você não pode fugir de algo que vive dentro de você. Não pode mudar o ambiente o suficiente para escapar da própria mente. Onde quer que vá, você recria as mesmas dinâmicas. Rostos diferentes. A mesma história. Você conhece alguém novo. Diz a si mesmo que dessa vez será diferente. E por um tempo, é. Você está mais aberto, mais cuidadoso, mais consciente. Mas aos poucos, os velhos padrões retornam. Você começa a duvidar, a se afastar, a testar, a ultrapassar limites, a ver o quanto o outro aguenta. Não porque quer perdê-lo, mas porque precisa confirmar algo, que ele vai embora. Porque se for, isso valida sua crença. E se ficar, ameaça essa crença. Porque permanecer significa algo real, e algo real é mais difícil de controlar. Então você cria distância, o suficiente para se sentir seguro, o suficiente para evitar vulnerabilidade total. E ao fazer isso, garante que aquilo que temia eventualmente aconteça. Não porque era inevitável, mas porque você tornou inevitável. É assim que você participa do próprio sofrimento, não como vítima, mas como coautor. E é aqui que o desconforto se aprofunda, porque isso significa que você não é impotente. Significa que você é responsável. Não por tudo o que aconteceu com você, mas por como você continua isso. Você não está apenas reagindo ao passado. Você está repetindo, reforçando, escolhendo. Mesmo quando não percebe. Especialmente quando não percebe. Essa é a parte que parece insuportável. Porque ela destrói a ilusão de que você é apenas azarado, incompreendido ou vítima das circunstâncias. Ela revela que existe algo em você que é cúmplice. Algo em você que prefere a dor familiar à paz desconhecida. Porque o familiar, por mais doloroso que seja, é previsível. E previsibilidade parece segurança. Mesmo quando te machuca. Especialmente quando te machuca. Você aprendeu a navegar na dor. Sabe como ela funciona. Sabe como sobreviver a ela. Mas a paz exige outra coisa. Exige entrega. Exige confiança. Exige abrir mão do controle. E isso é muito mais assustador do que sofrer. Porque no sofrimento, você ainda está no controle da sua experiência. Você entende. Você antecipa. Você gerencia. Mas na paz, você precisa soltar. E soltar parece perder a si mesmo. Então você se agarra a hábitos, a pensamentos, a identidades que já não te servem mais. Porque são suas. E perdê-las parece desaparecer. Mesmo que mantê-las esteja te destruindo. É por isso que você não consegue escapar de si mesmo. Porque você não é apenas quem você é no seu melhor. É também quem você é no seu pior. Suas contradições, seus impulsos, sua resistência, seu desejo silencioso de destruir aquilo que poderia construir. E até que você confronte isso, não como algo externo, mas como algo profundamente seu, você continuará girando em círculos. Vai continuar buscando soluções nos lugares errados, novos ambientes, novas pessoas, novos objetivos, esperando que algo fora de você resolva o que está dentro. Mas nada externo pode resolver uma contradição interna. Só pode expô-la, amplificá-la, refleti-la. E quanto mais você tenta escapar, mais claro isso se torna. Que o problema não é onde você está, é como você está. E como você está é algo que você leva para todos os lugares. Você não apenas vive a sua vida, você a recria, momento a momento,
escolha a escolha, padrão a padrão. E até que você enxergue esses padrões, não como acidentes, mas como expressões de algo mais profundo, continuará preso neles. Não porque seja incapaz de mudar, mas porque não está disposto a abrir mão da parte de si que resiste à mudança. A parte que escolhe o sofrimento. A parte que valoriza a liberdade acima da felicidade. A parte que prefere controlar a dor a ser vulnerável na paz. E assim você continua. Não para frente, não para trás, mas em círculos, repetindo, refinando, aprofundando os mesmos conflitos, até que um dia a pergunta se torna inevitável. Não por que isso continua acontecendo comigo, mas por que eu continuo escolhendo isso? E essa pergunta é onde tudo muda, porque ela não acusa, ela revela. Ela não aponta para fora, mas para dentro, para o único lugar que você vem evitando, o único lugar do qual você não pode escapar. Você mesmo. E agora você se depara com algo muito mais difícil do que qualquer problema externo. Não como mudar a sua vida, mas como confrontar a parte de você que resiste à mudança, a parte que sabota, a parte que se apega ao sofrimento, a parte que insiste em ser livre, mesmo que essa liberdade te destrua. Então, aqui está você. Não no fim de uma resposta, mas no início de um confronto. Porque a verdade em torno da qual você tem girado é esta: você não está preso na sua vida. Você está preso em si mesmo. E a pergunta já não é mais se você pode escapar. Porque não pode. A pergunta é: o que você vai fazer com a única coisa que você não pode deixar para trás?